Fala aí, meninos e meninas, como é que vocês estão? Tranquilos? Sossegados? Aqui quem fala é o professor Leopoldo de Física e tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre espelhos planos. Vamos aproveitar essa quarentena aí, né, esse isolamento social, para a gente estudar um pouquinho mais, até porque física é fácil demais, não é isso? Muito bem. Galerinha, então, olha só, antes da gente falar um pouquinho fisicamente do espelho plano, todo mundo tem espelho em casa, não tem? Então imagina você aqui em frente ao espelho, ó. Igualzinho esse cachorrinho tá aí em frente ao espelho. Só pensando aqui um pouquinho, será que dá pra gente entender um pouquinho sobre como que é essa imagem dele? Como assim, professor? Pensa comigo, gente. O cachorrinho tá do lado de fora do espelho, certo? E a imagem dele tá dentro do espelho ou tá fora do espelho? Tá dentro, né? Tá lá no mundo virtual, digamos assim, não é o mundo real, correto? Então a gente pode, logo de cara, perceber que essa imagem do espelho plano é uma imagem virtual, ok? Agora pensa comigo, pessoal. Se esse cachorrinho se afasta um pouquinho do espelho, o que acontece com a imagem dele? Ela se aproxima do espelho? Ela fica onde ela está? Ou ela se afasta também? Acho que ela se afasta, não é? Muito bem. Então, olha só. Quando eu aumento a distância do objeto ao espelho, eu também aumento a distância da imagem até o espelho. Ok? Muito bom. Agora, observe bem quanto à questão do tamanho. Olha a patinha do cachorrinho aí, ó. A patinha dele é maior, menor ou do mesmo tamanho que a patinha da imagem dele? Do mesmo tamanho, né? Então, outra coisa que a gente pode perceber aí só de olhar para o espelho. A imagem tem o mesmo tamanho do objeto. E essa imagem, pessoal, ela não está de cabeça para baixo não, né? Se ela não está de cabeça para baixo, então a gente pode dizer que essa imagem ela é direita, não é invertida. Mas, professor, tem uma coisa diferente, ó. A patinha direita do cachorro é a patinha esquerda da imagem dele, não é isso? Então há uma troca da direita à esquerda. Essa troca acontece também nos espelhos planos. E aí já a gente vai falar melhor dela, ok? Então segura as pontas aí um pouquinho, pessoal. Vamos entender então como funciona fisicamente a formação da imagem nos espelhos planos. Então imagina aqui, pessoal, que isso é um espelho plano. Professor, essa é a representação do espelho? Isso mesmo, é uma linha com alguns tracinhos. Esses tracinhos, pessoal, representam, digamos assim, as costas do espelho. Então, portanto, a parte de dentro do espelho. O lado que não tem os tracinhos é o lado fora do espelho, é o lado real. Enquanto o lado que tem os tracinhos é o lado de dentro do espelho, o lado, portanto, virtual. Beleza? Então, ó, imagine que eu coloque aqui, pessoal, fora do espelho, um objeto. Esse objeto, então, ele é real ou ele é virtual? Se ele está fora do espelho, ele é real. Então, eu tenho ali um ponto objeto real. Beleza? Aí, pessoal, nós temos um raio de luz saindo desse objeto e batendo no espelho. Aí, o que vai acontecer com ele? Ora, professor, o que a gente viu na aula passada, vai acontecer a reflexão da luz. Não é isso? Ó, o raio de luz vai bater no espelho e no ponto onde ele incide, a gente traça uma reta. Que reta era essa mesmo? Muito bem, a reta normal, ok? De maneira que formou-se entre o raio incidente e a reta normal um ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, estão lembrados? Então aqui nós temos o raio refletido. Se eu pegar mais um raio de luz, pessoal, ó, saindo daquele objeto, aí a gente traça normal, mede o ângulo de incidência, tudo direitinho, conseguimos achar um segundo raio refletido, certo? Observe que os dois raios que saem do objeto eu chamei de raios incidentes. E os dois que saem do espelho são os raios refletidos, certo? Observe aí para nós, pessoal. Os dois raios incidentes, eles estão se cruzando em um ponto. Qual ponto? Ué, professor, no objeto. Isso mesmo, pessoal. Da mesma maneira, os dois raios refletidos vão se cruzar em outro ponto. Que ponto? A imagem. Mas o professor está doido, eles estão se afastando, como é que eles vão se cruzar? Realmente, fora do espelho eles não vão se cruzar. Mas se a gente fizer o prolongamento, ou seja, a continuação dos raios de luz, ó, tem um terceiro raio incidente aqui, todos eles vão se cruzar onde? No mesmo ponto, certo? Esse ponto é onde se formou a imagem. Imagem é essa, meninos e meninas, que ficou lá dentro do espelho. Então, essa imagem ela é virtual, ok? Então, o objeto é real porque está fora do espelho, a imagem é virtual porque está dentro do espelho. E aí, pessoal, nós podemos dizer que ela é virtual porque ela foi formada por prolongamentos de raio de luz. Essa continuação dos raios aí para dentro do espelho.
beleza? De maneira que, olha só, pessoal, temos ali um ponto objeto real e a nossa imagem é um ponto imagem virtual, beleza? Agora, só observa aqui um detalhezinho importantíssimo, pessoal. Se a gente medir a distância do objeto até o espelho, essa distância vai acabar sendo igual à distância da imagem até o espelho, formando aí dois triângulos semelhantes. Professor, então para achar a imagem eu sempre vou ter que fazer tudo isso? Não, gente, é muito mais fácil, olha só. Você vai lá e mede a distância do objeto ao espelho. Essa distância tem que ser igual à distância da imagem ao espelho, em linha reta, ok? Então, pessoal, ó, se o objeto tiver a 1 metro do espelho, a imagem vai estar a que distância do espelho? 1 metro também, ok? Muito bem. Agora, olha só, pessoal. E se eu tiver, ao invés de um pontinho, um corpo extenso? Como assim? Então, imagina aqui, ó. Tem um objeto qualquer e em frente a esse objeto eu tenho um espelho plano. Galerinha, você já brincou de ligar os pontos? Acho que já, né? É isso que você vai ter que fazer aqui, brincar de ligar os pontos. Então você vai fazer o seguinte, ó. Você vai achar a imagem de cada ponto. Achei o primeiro ponto lá em cima do objeto, tá vendo? Medir a distância dele até o espelho, tem que ser igual à distância da imagem dele até o espelho. E aí você vai fazer isso para todos os pontos, pessoal. Beleza? De maneira que você vai enxergar, ó, é a imagem, ao ligar os pontos, você vai achar a imagem do objeto, ok? Detalhe aí sobre essa imagem. As distâncias são as mesmas, correto? A imagem é virtual, correto? A imagem não está de cabeça para baixo, professor. Não, então ela é direita, beleza? Além disso, o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem, ok? Igual o que a gente tinha visto lá na patinha do cachorro, lembra? Mas, tá aí de novo, ó. Trocou o que era lado direito no objeto, é lado esquerdo na imagem. Lembra que eu falei que a gente ia falar sobre isso depois? Pois é, o nome disso, pessoal, é enantiomorfismo. Olha que palavra bonita. Enantiomorfismo. É só essa troca de eixo de simetria, a troca da direita com a esquerda. Professor, você tem exemplo prático disso? Tenho. Nas ambulâncias, a palavra ambulância está escrita ao contrário. Acho que você nunca tinha reparado isso, né? Mas sabe por quê? Porque quando você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor, pessoal, o retrovisor é um espelho, não é? Ele inverte a direita com a esquerda. Então você não vai ver a palavra escrita ao contrário, você vai vê-la normalmente, beleza? Então ao invés de estar a ambulância de trás para frente, na imagem lá do seu espelho retrovisor, vai estar escrito ambulância direitinho, bonitinho, ok? Muito bem. Meninos e meninas, para prosseguir, agora falta a gente falar um pouquinho do campo visual do espelho plano. Como que isso funciona? Campo visual, pessoal, é a região que pode ser vista em um espelho por meio da reflexão da luz. Então imagina aqui, ó, eu tenho um espelho e ali tenho um observador. Olha o olhinho dele lá, mexendo para um lado e para o outro, tá vendo? Esse é o nosso observador, ok? Galerinha, agora olha só. Se eu pegar dois raios de luz batendo nas extremidades dos espelhos, esses raios de luz se refletem, não refletem? Aonde eles se formam, onde eles se cruzam, aliás, forma-se a imagem desse objeto. Lembrando que a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem desse objeto ao espelho. Então eu tenho ali, ó, a distância do observador até o espelho igual à distância da imagem do observador até o espelho. Então a primeira coisa para achar o campo visual, achei a imagem do observador. E aí você traça duas retas passando por cada extremidade do espelho, de maneira que, pessoal, forma-se entre esses dois raios refletidos o nosso campo visual. Ficou muito claro? Acho que não, né? Vamos fazer um exemplo prático para ficar mais claro. Eu tenho ali então um observador e quero saber quais daqueles 7 pontinhos ali podem ser vistos por esse observador através do espelho. Então a primeira coisa a fazer, achar a imagem do observador, pessoal. Então a gente vai medir a distância do observador até o espelho, que vai ser igual à distância da imagem do observador até o espelho, ok? Muito bem. Agora pensa comigo. O segundo passo é traçar uma linha dessa imagem passando por cada extremidade do espelho. Passei por uma, passei para a outra. Então o campo visual se formou aonde? Ó? Entre esses dois raios. Pessoal, então quais objetos estão podendo ser vistos por esse observador através do espelho? Objeto 1, objeto 4,
o 5 e o 7. Já os objetos 2, 3 e 6 ficaram fora do campo visual, ok? Agora, presta atenção, pessoal. E se eu pegar o observador e chegar ele mais para frente, o que será que acontece? Vamos lá de novo. A primeira coisa é achar a imagem desse observador. Então, mede a distância do observador até o espelho, que é igual à distância da imagem do observador até o espelho. Aí traça um raio de luz passando por cada extremidade. Ó. O que aconteceu com o campo visual, pessoal? Aumentou, professor. Então é o seguinte, pessoal. Quanto mais próximo o observador está do espelho, maior é o campo visual dele. Beleza? Então, chegou mais perto do espelho, aumenta o campo visual. Ok, galerinha? Muito bem. Meninos, meninas, para encerrar, só um recadinho rápido. Lembrem-se de ficar em casa. Pessoal, é momento de ficar quietinho em casa, de salvar as vidas das pessoas que vocês amam, ficando quieto em casa. Ok? Então não saiam de casa, a menos que seja extremamente necessário. Galerinha, fiquem com Deus, abraço e tamo junto. Tchau, tchau.